Olá pessoal, estamos aqui para uma live fantástica. Hoje eu tô até emocionado, tô recebendo aqui meu grande amigo Igor. Tem que tomar cuidado, a Polícia Federal tá atrás de tu aí. E aí, certo, estamos aqui recebendo esse cara sensacional que tem um coração imenso, que eu falo em todas as lives, que o topete dele só não é mais do que o coração, que é imenso, né? Para falar de um assunto muito relevante, vamos falar sobre plataformas acessíveis, não é isso, professor Igor? É isso, Miguel. Vamos ter uma conversa super animada, tudo mais, mas antes, nossos beijos. Queria mandar um beijo pro meu filho João, para minha esposa Andressa e aqui também pro meu grande amigo, filho do professor Igor, Davi. Um abraço para você, Davi. Sou seu fã. Um abraço para Rafaela também, né? Pode mandar um abraço para Rafaela aí. Certo? Estamos aqui. Obrigado por vocês serem essas pessoas excelentes. Vamos deixar esse agradecimento para eles que eles merecem. Sim, merecem. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre as plataformas acessíveis. O que você pode falar sobre isso? A importância da acessibilidade, de permitir o acesso para todas as pessoas. Qual é a importância disso? Puxa, Miguel, primeiro eu preciso também continuar esses abraços aí. Davi, o papai ama você, Rafaela, também minha vida, e a família também do Miguel, né, essa esposa e esse menino também tão lindo que dão essa alegria pra gente. Miguel é essa pessoa extraordinária, fantástica, que carrega sempre muita vontade de fazer tudo que ele faz e ainda tem esse coração generoso para convidar a gente para embarcar nessas conversas tão importantes, tão relevantes. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, Miguel... Arquivo confidencial do Igor. Ele vai chorar agora. Ouviu, Faustão? Vamos lá, vamos continuar. A primeira coisa que eu preciso é agradecer por esse teu olhar atento também para essas questões. A gente, né, você coordena tantos cursos da área de tecnologia, mas mesmo sabendo do potencial tecnológico para resolver tantos problemas da vida, da sociedade, você sempre também tem esse direcionamento para a inclusão. Então, falar de acessibilidade, falar de inclusão, para mim é sempre um momento muito oportuno para que a gente reveja todos os nossos padrões enquanto profissionais. Sejamos nós profissionais que já atuemos em qualquer área, ou sejamos também nós os profissionais em formação. E aqui a gente fala com uma galera aí dos cursos da área de TI e de outros cursos do GRAM, porque a gente sabe que esse canal e esses momentos todos aqui da GRAM Faculdade encontram as pessoas em fases diferentes da vida. E de repente eu fico pensando em quem está ali nos ouvindo e nos vendo, em quais são as pessoas que estão do lado de cada um que está aqui do outro lado, quais são essas pessoas que precisam disso? Quais são as condições da vida social ou da vida do trabalho que trazem a oportunidade de se pensar numa solução tecnológica, numa plataforma, enfim, que facilite a vida, o trânsito, o acesso, o trabalho dessas pessoas. Então, Miguel, é muito relevante a gente poder lidar com tudo isso. Eu atuo na educação já há algum tempo, eu sou um profissional da área da comunicação e das linguagens, acabei direcionando a minha vida de pesquisa no mestrado, doutorado, com essa interface das linguagens para os aparatos de comunicação também e de mídia, justamente para que a gente possa ressignificar e a partir daquilo que se faz, daquilo que se mostra, das tecnologias que são empregadas, como que as transformações de vida também acabam acontecendo. Então, eu acho que falar de plataforma, a primeira questão é falar do aparato tecnológico. Porque às vezes a gente pensa em plataforma, a gente já começa a tentar entender qual que é o recurso que vai vir para a minha mão, aqui no meu celular, ou que vai estar no meu computador, ou que vai estar num ambiente de consumo, numa loja, no supermercado, na rua, enfim, que facilite a minha vida, o meu trânsito, e é verdade, a gente pensa nisso tudo. Mas ainda enquanto acadêmico, pensar no aparato tecnológico é pensar num universo de possibilidades. E essas possibilidades, elas vêm a partir do momento que a gente observa o mundo, observa a vida, observa as pessoas que estão ao nosso lado e o que elas demandam. E aí é muita coisa. Então, falar de um profissional que observa o aparato tecnológico como um potencial para se desenvolver recursos de acessibilidade, principalmente aqueles que ainda não estão ao nosso alcance, mas que vão poder favorecer a inclusão, o acesso, o aprendizado, a dinâmica da vida de algumas pessoas que ainda
acabam ficando apartadas, afastadas, né? Num movimento de diversidade que ainda não as inclui numa vida social. Exatamente. Esse é o perfil do profissional da TI. Pegar, resolver problemas, propor soluções, derrubar barreiras através da tecnologia. Se você parar para pensar, essas barreiras que impedem o acesso, que não permitem o acesso, a tecnologia pode ajudar muito a derrubar várias delas. E é verdade, Miguel. O mundo que não é acessível, o mundo pode ser acessível, o mundo a gente pode derrubar as barreiras com a tecnologia, melhorar as coisas e transformar a vida das pessoas. Sim. Eu sempre falo, coloca um degrau aqui de 2 metros, você vai conseguir subir? Não. Então você também é deficiente em relação ao meio. Sou. Você não vai conseguir. Então a gente consegue derrubar e melhorar e ajudar todas as pessoas, não é isso? É verdade. E quando você fala disso, e a gente estava conversando a respeito, não é, Miguel? Para entender como que a gente ia conduzir essa conversa aqui, eu lembrei de um acadêmico. E eu acho que socializar essa experiência, e principalmente eu acho que o impulso dessa pessoa, desse menino que estava estudando, e o que motivou ele a desenvolver algumas coisas é fantástico. Primeiro que essa história que eu vou contar é de um colega chamado Gustavo Mioto, depois procurem ele lá nas plataformas digitais, mas ele era estudante na ocasião de fisioterapia. Veja, ele não era um profissional da área de tecnologia e ele nem naquele momento pensava em ser. Ele era alguém que estava se formando na área da saúde, como um fisioterapeuta. No entanto, a questão da inclusão fazia parte da vida social dele. Ele precisava se comunicar em Libras com pessoas que pertencem à rede socioafetiva deles. Então ele aprendeu a língua brasileira de sinais. E fazendo essa comunicação por sinais, ele começou a perceber que enquanto fisioterapeuta, então vejam, gente, os encontros dessa vida, de um futuro fisioterapeuta com alguém que já vivia uma condição de acessibilidade e precisava se comunicar com essas pessoas a partir ou por meio da língua brasileira de sinais, ele começou a perceber que se ele fosse atender alguém com a fisioterapia, ele não conseguia dizer para a pessoa em Libras o que é que ele estava fazendo com ela. Ou seja, os movimentos da fisioterapia, a mobilização do trabalho, o manejo daquele trabalho, ele tinha os nomes, existiam os nomes nas outras linguagens, né, no português, no inglês ou de qualquer outra forma, mas ele não conseguia atender uma pessoa surda, por exemplo, e com as Libras dizer para ela o que ele estava fazendo. E ele, nesse momento, se aproximou do aparato digital, da tecnologia. E nem era um profissional da área de TI. Mas ele percebeu que ele poderia dar nomes para esses movimentos da fisioterapia. E a partir do momento que ele fosse atender alguém que não pudesse se comunicar com ele, né, na língua portuguesa, mas que ele pudesse explicar para ela em sinais aquilo que ele estava fazendo. E ele criou um canal no YouTube chamado Fisiolibras. Bacana. Acessem aí também o Fisiolibras. E ele criou uma série de sinais em Libras que poderiam dar nome, então, a partir das Libras, desses sinais, para aqueles exercícios, para aquelas atividades, enfim, para aquilo que ia acontecer com aquelas pessoas. E ele era um acadêmico. E esses movimentos da fisioterapia, eu estou chamando aqui dessa forma, devem haver nomes mais específicos para isso, mas esses movimentos não tinham nomes ainda em Libras. Esse site acabou contribuindo demais para que a fisioterapia recebesse um arsenal de comunicação e de linguagem, de novo, a partir do aparato tecnológico, para que muitas pessoas pudessem ser beneficiadas. Esse menino acadêmico, assim como vários de vocês que estão aqui, não é, Miguel, assistindo a gente, percebeu esse potencial e ainda tão jovem conseguiu ter essa iniciativa, essa energia para poder desenvolver isso. Acabou indo para o mestrado dele ele já pulou para o doutorado, ele está fora do Brasil hoje. Vejam, gente, não necessariamente porque ele era um profissional da tecnologia e não necessariamente porque ele era um profissional da fisioterapia. Mas ele era da tecnologia, queria mudar o mundo, esse é o perfil. É isso. Quantos projetos de extensão podem ser feitos com isso aí? É verdade. Extensão. Mas, principalmente, né, essa condição não era necessariamente um profissional da tecnologia, apesar de ser, por usar a tecnologia, mas não era apenas um profissional ali em formação para fisioterapia que elevou esse profissional para o lugar que hoje ele está. E eu sempre falo isso porque o que fez isso foi a condição que ele teve de olhar para o lado dele
e de perceber quais eram as condições sociais que existiam naquele momento, fazer uma boa leitura desse cenário e entender que mesmo ainda sem ser fisioterapeuta, mesmo ainda sem ser alguém da TI, apesar de utilizar o recurso, mas que ele poderia ser, como você sempre fala, alguém que solucionaria um problema social. Se importou com os outros, teve empatia. E esse é o diferencial, né? Quando a pessoa tem empatia, se importa com os outros, ela consegue fazer um trabalho que ela vai fazer de coração. E quando a pessoa faz o trabalho de coração, é diferenciado. Exatamente. E isso em busca dessa mobilização mesmo. E eu acho que quem assiste a gente deve estar pensando assim, eu vivo num mercado que forma tantos profissionais. Eu sei que eu vou ter o meu curso de graduação que vai me trazer muitas portas, porque uma certificação, uma diplomação de um nível superior abre muitas portas para nós. No entanto, a gente também se depara com muitos profissionais que já estão aí no mercado e assim por diante. Se alguém me perguntasse hoje, Miguel, o que eu preciso fazer para me diferenciar, eu responderia sem titubear. Olha para fora. Olha para o lado de lá da sua janela. Não olha apenas para aquilo que é a técnica da tua profissão, mas olha para aquilo que o mundo precisa enquanto solução. Enquanto solução ambiental, enquanto solução tecnológica, enquanto solução social, enquanto interação social, né? Enquanto área jurídica, área de gestão e assim por diante. O que não nos falta enquanto sociedade são problemas que o nosso potencial técnico precisa resolver. Mas não apenas de modo técnico, mas associando essa técnica a um potencial humano que, a partir do momento que a gente concilia essa técnica a uma condição de olhar para uma sociedade que carece de um bom desenvolvimento, é que aí daí vem as grandes soluções. Se importar com a outra pessoa. Quando você se importa com a outra pessoa, você consegue melhorar vidas, não é isso? Esses projetos, esse que o Igor falou, tem outros também que faz os sinais em libras, aí diz qual é o sinal em libra para as pessoas poderem reconhecer, até para permitir uma inclusão. São projetos que podem ser usados muito na extensão. Imagina esses projetos sendo feitos na extensão pelos alunos, levando para a comunidade, se importando com o próximo. E isso é uma relação de todo mundo ganha. Sim. O cara que fez ganha, para quem o cara fez o projeto ganha, certo? E a sociedade principalmente ganha muito. Ganha demais. Eu tive você falando em projeto, em coisas que acontecem no ambiente acadêmico, eu me recordei agora de um projeto que uniu duas áreas, a área da educação com a área de tecnologia, porque tinha um estudante que tinha um filho, e esse filho autista, ele tinha hiperfoco com desenhos animados, com alguns personagens. E ele tinha muita dificuldade de aprendizado na escola. E ele era estudante da área de tecnologia, e ele percebeu que com algumas programações simples, ele conseguia utilizar aqueles personagens de hiperfoco do seu filho como se fosse um breve game, mas para que pudesse ensinar a linguagem, ou a aquisição da linguagem, né, a alfabetização do próprio filho, mas também as contas, as operações mais simples, a partir do foco daquela criança. E aquilo que acabou sendo entregue como uma solução, entre aspas, doméstica, para tentar ajudar o próprio filho, acabou se transformando num produto que passou a ser entregue para outras famílias e para outras otimizações de hiperfocos de outras crianças, porque dessa forma a tecnologia conseguia entrar naquilo que é de interesse da criança para que o aprendizado dela fosse valorizado, ou seja, para que ela pudesse aprender com o arsenal de repertório que ela tem. Enquanto a gente quiser desenvolver, por exemplo, um aprendizado ou uma tecnologia que se afaste daquilo que é potencial para que alguém absorva, talvez a gente não tenha resultado. Mas a hora que a gente unifica toda a condição tecnológica ao potencial que algum indivíduo, um sujeito tenha, provavelmente aquilo vai trazer muitos bons resultados. E eu acho que é essa a expectativa. O que é que a gente tem nas nossas mãos, o que a nossa vida revela, o que a humanidade de formas tão evidentes e claras demonstram, é isso que vai fazer com que a gente possa bem empregar os recursos tecnológicos, desenvolver esses aparatos para a criação de soluções tecnológicas, interativas, dinâmicas, mas muito humanas. Perfeito. Às vezes a pessoa fala assim, para fazer um grande projeto precisa de muita coisa, mas isso aí mesmo da fisioterapia, você vê que não é um projeto grande, mas o impacto social é imenso. Enorme. Não é? Então você vê que pequenos detalhes fazem toda a diferença. É verdade. É isso que a gente tem que pensar como profissional de TI. A gente pode mudar a sociedade, ajudar o próximo com pequenos projetos. Nós temos essa responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia lá, a Marvel, todo mundo, né?
Perfeito? Então você tem grandes poderes na sua mão, você consegue desenvolver diversos sistemas, diversas soluções, mas também tem a responsabilidade de ajudar as pessoas, não é isso, Igor? É verdade, e a gente está aqui para isso também, não é, Miguel? Exatamente, estamos aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível. Quero agradecer muito esse cara aqui que eu mando um abraço em todas as lives, vocês percebem, né? Que tem esse grande coração, é um coordenador fantástico, o Igor, que tem uma visão humana perfeita. Então um abraço para você, abraço para o Davi tá cuidando da plantinha lá direitinho? O Davi ganhou uma plantinha do Miguel que ele cuida como se fosse um grande tesouro lá em casa. Ela cresce todo dia, feliz da vida. Obrigado pelo presente. E é assim que a gente tem que fazer com a humanidade, cuidar, cultivar, né, para ela poder expandir e a gente poder ajudar todo mundo à nossa volta. Isso que é importante. É verdade, Não que é a gente isso? vive uma sociedade do cuidado. O cuidado consigo mesmo, com E com cada os um de outros. nós e cuidado com os outros. Com empatia e com amor, né? Obrigado, Miguel. Eu que agradeço, Igor. Muito obrigado. Tamo junto, parceiro. Um grande abraço aí para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Até logo, um Que é abraço. um arquivo confidencial, né? Sim. Um arquivo confidencial. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo juntos.